Muito boa tarde a todos. É com imenso prazer que iniciamos o terceiro treinamento da Academia OEA. Meu nome é Elaine e estou como gerente de comunicação do Programa Brasileiro de OEA. E agradeço, em nome do Programa OEA e de toda a Receita Federal, as pessoas que se dispuseram a compartilhar suas tardes conosco com o intuito de adquirir conhecimento. Os treinamentos da Academia OEA são abertos a todos que queiram aprender. Por isso, fiquem à vontade para compartilhar o link dessa reunião com todos os interessados de sua organização. O evento de hoje está sendo gravado e a filmagem e as apresentações de PowerPoint serão disponibilizados lá na Biblioteca OEA, que pode ser acessada por meio da página do Programa OEA na internet. Nas últimas semanas, nós disponibilizamos um formulário para que todos pudessem enviar suas dúvidas previamente. Recebemos mais de 30 dúvidas, as quais serão respondidas na medida do possível durante as apresentações. Além disso, caso queiram enviar dúvidas remanescentes durante o treinamento, disponibilizamos o chat de perguntas chamado PIR no alto da sua tela. Temos servidores especialistas no assunto para prontamente respondê-las. Como último aviso, programem-se para os próximos treinamentos da Academia OEA. Eles ocorrerão ainda em setembro. No dia 4, será o sobre a valoração aduaneira. E no dia 18, o sobre malha aduaneira. Os links desses próximos treinamentos estão no calendário OEA, também disponível no site do Programa OEA. Marquem suas agendas, pois eles serão imperdíveis. O treinamento de hoje será sobre importação indireta, um tema muito importante aos importadores que pretendem se certificar ou se manter como é a conformidade. Para darmos abertura oficial ao evento, convido o nosso coordenador-geral de administração aduaneira, o auditor fiscal José Carlos Araújo. A palavra é sua, Zé Carlos. Obrigado, Elaine. Em primeiro lugar, queria desejar uma boa tarde a todos os participantes desse evento e dizer da nossa satisfação em poder compartilhar com vocês conhecimentos em diversas áreas. Já foram realizados alguns eventos da Academia OEA, mais precisamente 2 grandes eventos, que reuniram mais de 4.500 pessoas, o que mostra uma decisão acertada da nossa equipe do OEA. Tenho certeza que este evento será tão grandioso quanto foram os demais. Haja visto o nível dos nossos palestrantes de hoje, o Arnaldo e o Hermiro, a quem desejo uma excelente jornada. Bem, o objetivo da Academia OEA, como já todos sabem, é o compartilhamento de informações e de conhecimentos. Desejamos que os nossos operadores OEA possam ser capazes de cumprir bem com as suas obrigações, tanto tributárias quanto aduaneiras. E para isso, as informações são importantes, o conhecimento mais ainda. Há que se lembrar que esses eventos não são só direcionados para o público externo. Eles também são direcionados ao nosso público interno, nossos colegas que trabalham na aduana brasileira. Então, sintam-se todos acolhidos, desejo uma excelente jornada e aproveito para parabenizar a nossa equipe por essa excelente iniciativa. Elaine, com você. Muito obrigada, coordenador. Eu passo a palavra agora ao Renato, que vai apresentar os nossos palestrantes de hoje. Renato, a palavra é com você. Excelente, Elaine. Agradeço, José Carlos, pelas palavras iniciais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renato Guzmão, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e exerci nos últimos 3 anos a função de gerente de monitoramento e certificação de operadores econômicos autorizados. Como bem dito pelo José Carlos, a iniciativa da Academia OEA, ela visa disseminar alguns temas que a gente entende que são temas relevantes para os nossos operadores. Nós já tivemos a primeira oportunidade de tratar sobre gestão de recursos humanos, que é um critério que trazia muitas dúvidas para os nossos operadores. Na sequência, no segundo evento, nós tratamos um pouco sobre API recintos e alguns temas relativos aos nossos depositários. E hoje nós vamos falar de um outro tema que também traz muita dúvida para os nossos operadores, que é o tema de operações indiretas. Nós já podemos perceber pelas perguntas que foram realizadas e também pelas experiências que a gente tem durante as validações e mesmo na leitura, né, das autoavaliações dos nossos operadores, que esse tema traz bastante dúvida, né? A gente sabe que tem expressões bem específicas sobre operações indiretas, que com certeza, ao final da apresentação do dia de hoje, das apresentações do dia de hoje, eles ficarão muito mais claros do que eram anteriormente.
E, bom, nós dividimos essa apresentação da seguinte forma, né? No primeiro momento, nós vamos ter uma apresentação que tratará do tema da legislação tributária propriamente dita, de maneira mais ampla, trazendo alguns conceitos mais específicos, e, na sequência, uma segunda apresentação que tratará mais especificamente do Programa Brasileiro de OEA e naquilo que tange os requisitos do Programa Brasileiro de OEA no que diz respeito às operações indiretas. Para a primeira parte dessa apresentação, nós temos um participante de peso, que é o Arnaldo Dornelles. O Arnaldo Dornelles é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde dezembro de 1997 e atualmente exerce o mandato de conselheiro da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da terceira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, turma essa que é especializada em matéria aduaneira. Arnaldo tem graduação em Direito e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma especialização em Direito Tributário pela mesma universidade. Além disso, ele tem uma outra especialização em mercado de capitais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, Arnaldo, eu passo para você a apresentação, para que você possa trazer os primeiros aspectos, esses aspectos mais gerais sobre esse tema. Fique à vontade, o palco é seu. Obrigado, Renato. Vocês me ouvem bem? Ok, obrigado. Eu vou compartilhar uma apresentação, só um momentinho. Estão com a apresentação na tela? Só me confirme, por favor. Ok, obrigado. Bom, deixa eu fazer só um disclaimer inicial. Eu não sou exatamente um especialista em OEA e a contribuição que eu posso dar nesse debate aqui é em relação a como se operacionaliza uma importação por conta e ordem, como se operacionaliza uma importação por encomenda, as chamadas operações indiretas. Então, a ideia que eu tenho para conversar com vocês aqui hoje é tratar conceitualmente como se dá as modalidades, como se dão as modalidades de importação, ver uma evolução histórica em termos de construção dessas normas e ver como é que essas normas também evoluíram ao longo dos anos. Então, a ideia é a gente passar um panorama sobre essas normas que tratam de importação por encomenda, importação por conta e ordem de terceiros. A parte que trata especificamente da aplicação do OEA em relação a essas normas, aí eu deixo para o Hermínio, que é o especialista na matéria. Então, começando aqui, modalidades de importação, e eu coloco já um subtítulo, as comumente chamadas operações indiretas. Eu faço essas operações indiretas, entre aspas, porque eu tenho que fazer fazer a seguinte colocação. Importação indireta depende do critério utilizado que a gente vai utilizar para definir isso. Quando a gente tem as modalidades de importação, a gente tem hoje tem três modalidades: a importação por conta própria, a importação por conta e ordem de terceiro e a importação por encomenda. Do ponto de vista de quem vai receber a mercadoria finalmente aqui no Brasil, a gente pode tratar as importações por conta e ordem e as importações por encomenda como sendo importações indiretas. Agora, se eu deslocar esse foco e ver do ponto de vista de quem está trazendo efetivamente a mercadoria para o Brasil, as importações por encomenda poderiam ser vistas como importações por conta própria. Afinal de contas, quando eu falo de uma importação por encomenda, nada mais é do que alguém comprando lá fora para um encomendante pré-determinado no Brasil. Mas quando eu mostrar os diagramas, isso eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, eu só faço essa primeira observação, que operações indiretas depende muito do ponto de vista que a gente está olhando para poder fazer essa classificação. E também, assim, é preciso admitir que hoje, comumente, o que a gente vê divulgado por aí, tanto na doutrina como dentro da própria Receita Federal do Brasil, é que se interpreta ou se entende as importações por encomenda como sendo importações indiretas. Vamos lá, questão conceitual. O que seria uma importação por conta própria? A importação por conta própria é quando eu tenho um importador, e aqui eu já coloco entre parênteses comprador, porque o que nos importa mesmo para definir a modalidade de importação, muito mais do que saber quem registrou a declaração de importação, quem registrou a declaração de exportação, é entender de que forma a negociação foi feita. Então, numa importação por conta própria, eu tenho um importador, que é também o comprador, que negocia uma mercadoria com um vendedor lá fora, que é o cara que pode figurar como exportador ou não, mas o importante é entender que negociou com um determinado vendedor lá fora.
esse comprador paga essa mercadoria para o exportador remete a mercadoria para o comprador, e esse comprador registra uma declaração de importação. Então, ele compra lá fora, ele paga lá fora, ele negocia lá fora e ele registra a declaração de importação. Isso é o que a gente conhece como importação por conta própria. Quando a gente vai para uma importação por conta e ordem de terceiro, a coisa muda um pouco de figura. Eu continuo tendo a figura do comprador, esse comprador continua negociando essa mercadoria lá fora com o vendedor, a negociação ocorre entre eles, o pagamento é feito, via de regra, desse comprador para esse vendedor, a fatura desse vendedor necessariamente ela é emitida para quem comprou, porque, afinal de contas, quando eu estou tratando desse documento, fatura comercial, isso representa uma transação de compra e venda, então é o vendedor emitindo uma fatura para um comprador, só que essa mercadoria, quando remetida para o país, não é esse comprador que vai até a Receita e registra uma declaração de importação. Ele contrata um terceiro para registrar essa declaração e figurar esse contratado como importador por conta e ordem desse adquirente. Então, quando eu tenho uma importação por conta e ordem de terceiro, o que eu tenho é um comprador que contrata uma prestação de um serviço de uma pessoa jurídica para registrar uma declaração de importação. Esse importador, por conta e ordem de terceiro, ele não realiza nenhuma operação de compra e venda, ele não realiza nenhuma transação comercial de compra e venda. O que ele faz simplesmente é prestar um serviço para esse adquirente aqui. Isso é uma importação por conta e ordem. Resumindo, toda vez que eu tiver um importador registrando uma pessoa, um importador registrando uma declaração de importação de uma mercadoria que ele não adquiriu lá fora, que ele não comprou lá fora, prestando um serviço para terceiro, a gente estará diante de uma importação por conta e ordem. Por fim, a terceira modalidade de importação que a gente tem hoje na legislação brasileira é aquela chamada importação por encomenda. Aqui também tem uma distinção bastante significativa desse tipo de operação com aquela que a gente viu agora há pouco, que é a importação por conta e ordem. Nesse caso, quem compra a mercadoria do vendedor lá fora é um comprador aqui dentro, que esse comprador vai registrar a declaração de importação. Só que quando ele faz essa compra lá fora, ele já tem previamente um contrato aqui dentro de compra e venda com um encomendante. Então, esse encomendante faz uma compra e venda com essa pessoa que vai figurar como importador por encomenda. Esse importador por encomenda vai ao exterior, compra a mercadoria, traz os bens às expensas dele, e depois que essa mercadoria chega no Brasil, registra uma declaração de importação, libera essa mercadoria, faz toda a parte da liberação, desembaraço aduaneiro da mercadoria e entrega a mercadoria para o encomendante. Essa é a forma estrutural que a gente tem de uma importação por encomenda. Talvez a principal diferença que a gente tenha dessa modalidade de importação para essa modalidade, que seria a importação por conta e ordem, é que enquanto na conta e ordem esse importador ele presta um serviço de registro de uma declaração de importação, esse importador por encomenda ele faz mais do que prestar um serviço. Ele efetivamente participa de uma transação de compra e venda com o exterior e participa de uma transação de compra e venda internamente aqui no Brasil. São duas operações de compra e venda que a gente tem nesse caso. Então, conceitualmente, essas as formas que a gente tem de tratar as importações brasileiras. A pergunta que a gente pode surgir a partir daqui, a dúvida que a gente pode ter é, importação por conta e ordem é uma prestação de serviço, um adquirente compra lá fora, traz, um terceiro registra a declaração de importação. Importação por encomenda, eu compro de alguém aqui dentro e esse alguém vai lá fora e traz a mercadoria às suas custas. Mas como é que eu efetivamente consigo identificar qual é a modalidade de importação que está sendo praticada no caso concreto? E assim, a melhor forma que eu tenho de definir isso é quem assume a responsabilidade, quem assume os riscos pela operação. É isso que vai acabar, no final das contas, definindo a modalidade de importação. Vejam, e a gente vai ver mais adiante,
quando veio o disciplinamento da importação por conta e ordem, lá no ano de 2003, e quem fez esse primeiro disciplinamento foi a IN 225, lá em 2003, o que se fez foi dizer, olha, para ter uma importação por conta e ordem, é preciso que o importador e o adquirente dessa mercadoria, ou seja, quem compra a mercadoria lá fora, e aquele que é contratado para registrar essa declaração de importação, que esses dois tenham algum vínculo, tenham algum contrato que os vincule dentro dessa operação. E é preciso que aquele importador, quando a mercadoria ela chega e é registrada a declaração de importação, ela indique na declaração de importação quem é efetivamente aquele adquirente. Além disso, é preciso que tanto aquele que registra a declaração de importação, quanto aquele que consta como adquirente na declaração de importação, que eles tenham registro no radar, que eles sejam habilitados no radar para poder fazer essa operação de comércio exterior. E isso tudo foi disciplinado lá na IN 225. Da mesma forma, quando a Lei 11.281, lá no ano de 2006, ela disciplina as importações por encomenda, a IN 634, também desse ano de 2006, ela traz um disciplinamento muito parecido com aquilo que existia em relação à conta e ordem. Ou seja, aquela pessoa que figura como importador por encomenda e aquela pessoa que figura como encomendante tem que ter um contrato ajustado entre si, tem que ser ambas habilitadas no radar. O importador por encomenda vai colocar na DI também o nome do encomendante e na época se disse até que não tenha campo próprio, esse encomendante vai ter que ser identificado lá no campo adquirente da importação por conta e ordem. Então acabou ficando tudo muito parecido. Ficou parecendo que importação por encomenda, importação por conta e ordem são modalidades de importação indireta que praticamente não tem nenhuma distinção entre elas. As responsabilidades são as mesmas, os requisitos são os mesmos, as obrigações são praticamente as mesmas, então ficou parecendo que tudo é a mesma coisa. Fundamentalmente não são. A gente acabou de ver importação por conta e ordem é uma importação em que quem registra a declaração de importação não adquiriu a mercadoria lá fora no exterior. Uma importação por encomenda, quem registra a declaração de importação adquiriu a mercadoria no exterior. Só que já tem um encomendante pré-determinado, já tem um comprador pré-determinado aqui no Brasil. De novo, como é que eu faço para entender essas modalidades? E a gente vai ver que não é só essa peculiaridade na modalidade, da forma como se dá as operações que são diferentes. Isso tem consequências distintas em termos de aplicação da legislação e relevantes, distintas e relevantes na aplicação da legislação, como a gente vai ver na sequência. Então, para definir, no final das contas, se é uma importação por conta e ordem, se é uma importação por encomenda, se é uma importação por conta própria, o fundamental, aquilo que é uma premissa básica, é que a gente consiga entender quem comprou a mercadoria e quem vendeu a mercadoria. De novo, se quem comprou não registrou, ou que se quem registrou a declaração de importação não comprou a mercadoria, isso necessariamente é uma importação por conta e ordem. Se quem registrou a declaração de importação comprou a mercadoria lá fora, bom, aí a gente pode estar diante de uma importação direta, por conta própria, ou podemos estar diante de uma importação por encomenda. Como é que eu distingo as duas? Se for uma importação por conta própria, quem comprou, comprou para si, e se for uma importação por encomenda, quem comprou, comprou para repassar para um terceiro, para vender para um terceiro, para um encomendante pré-determinado. Essas são as diferenças básicas que a gente tem em relação a essas operações essas modalidades de importação. Vamos só dar uma passada rápida na evolução legislativa, as leis que tratam dessas matérias, porque isso é importante para ter conhecimento se a gente quiser beber na fonte e entender exatamente o que o legislador quis fazer em relação a essas modalidades. Até o ano de 2001, a legislação não dizia qual era a modalidade de importação. O que a gente tinha era algo do tipo, o importador ele tem que registrar uma declaração de importação, ponto final. E a dúvida que tinha na época ok, eu não tenho nada dizendo que eu não posso contratar um terceiro para registrar uma declaração de importação para mim. Será que isso era legal até o ano de 2001? Eu já adianto para vocês e digo, não era. Apesar de haver uma certa
complacência, uma certa uma certa permissividade em que um terceiro registrasse uma declaração de importação de algo que não adquiriu lá fora, especialmente as trades já operavam naquela época, se a gente lembrar final dos anos 2000, início dos anos 90, há um processo de downsize muito grande nas empresas, e essas empresas elas buscam uma especialização e muitas delas não querem efetivamente trabalhar com o processo de importação. Então elas contratavam um terceiro para registrar uma declaração de importação, porque o conhecimento delas não valia a pena investir num conhecimento nessa área. Então um terceiro era contratado para fazer isso. Havia uma certa permissividade da Receita e se admitia que essas importações poderiam ser feitas. Agora, se a gente for analisar friamente à luz do que dizia a legislação na época, a resposta é não. Não existia outra modalidade de importação que não a importação por conta própria, e não existia a possibilidade de um terceiro registrar a declaração de importação de algo que não tivesse sido adquirido por ele lá fora. E por que eu digo isso? Porque se a gente olhar bem, quais são os documentos necessários para eu dar prosseguimento a um despacho aduaneiro de importação? Eu preciso ter o conhecimento de carga, eu preciso ter fatura comercial. Conhecimento de carga não é exatamente um problema, porque esse é um documento endossável. Então, na época, alguém que trouxesse uma mercadoria, adquirisse a mercadoria lá fora, o exportador embarcasse essa mercadoria, emitisse um conhecimento por comprador aqui no Brasil, esse comprador poderia facilmente, legalmente, endossar esse conhecimento para o terceiro e esse terceiro ir lá registrar a declaração de importação. Isso não era um problema. Agora, em relação à fatura, isso era um problema. Por quê? Como eu falei para vocês, a fatura comercial é um documento que representa uma transação entre duas pessoas. Ele representa uma compra e venda de mercadorias no comércio internacional. Quando o vendedor lá fora, que pode, ou na maioria das vezes o exportador, emite uma fatura para um comprador aqui no Brasil, é esse documento que esse comprador tem que ele vai lá e apresenta no registro da declaração de importação. Se esse comprador, ou se esse comprador não é a pessoa que ia registrar a declaração de importação e contratasse um terceiro para registrar essa declaração, esse terceiro não teria uma fatura emitida no nome dele. Então, o que seria preciso fazer para que esse terceiro pudesse ir até a Receita Federal e registrar a declaração? Ele precisava ter uma fatura no nome dele. Como é que as pessoas na época faziam isso? Emitiam uma nova fatura, aqui mesmo no Brasil, e apresentavam para a fiscalização aduaneira. Qual é o problema disso? A partir do momento em que essa fatura ela vinha com o nome de um terceiro que não era o real comprador da mercadoria lá fora no Brasil, o que nós tínhamos é uma falsidade naquele documento. No mínimo, eu tenho uma simulação de uma compra e venda entre duas pessoas que não ocorreu, porque aquela pessoa que figurava na fatura não era o efetivo comprador da mercadoria. Aquela pessoa que figurava na fatura não tinha a legitimidade para estar ali naquela fatura. Então, se fosse identificada essa situação à época, o que a gente teria no frigir dos ovos é um documento falso. No mínimo, ideologicamente falso, quiçá materialmente falso. E como o senhor sabe, o inciso 6 do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro diz que será dado perdimento na mercadoria quando houver falsidade nos documentos necessários ao embarque ou desembaraço da mercadoria. Fatura é um documento necessário ao desembaraço da mercadoria. Havendo falsidade nesse documento, poderia ser aplicada a pena de perdimento. Então, vejam que não existia, então, a possibilidade, à época, de outra modalidade que não a importação por conta própria. A gente vai ver na sequência que a realidade é que muitas importações eram realizadas por terceiros que não eram os adquirentes da mercadoria no Brasil. E isso forçou que a Receita patrocinasse uma alteração legislativa para que refletisse essa nova situação. E depois, na sequência, eu vou explicar um pouco melhor por que isso foi feito dessa forma. Mas, de qualquer forma, a gente começa a ter uma nova modalidade de importação, uma outra figura de importação, a partir da MP 2158. Esse processo se consolida no ano de 2002,
2002, com a Lei 10.637. Essas duas leis é o que configura o marco normativo em relação à importação por conta e ordem. Elas somadas, elas estabelecem esse marco normativo. Então, aqui a gente tem a importação por conta e ordem surgindo lá entre os anos de 2001 e 2002. Eu tinha falado antes a IN 225 de 2003, mas, na verdade, a IN 225 ela é de 2002, que é no ano em que é publicada a Lei 10.637. Passa um pouco tempo, e no ano de 2006, eu vou explicar também na sequência por que foi necessário, por que surge essa legislação da importação por encomenda no ano de 2006, na Lei 11.281. Isso aqui vem por uma pressão bastante forte das tradings, que elas entendiam que não deveriam ser tratadas como importadores por conta e ordem, e se cria essa nova modalidade de importação no ano de 2006. E aqui surge o marco normativo da importação por encomenda. E para complementar essas normas que tratam da matéria, a gente tem ainda uma lei isolada em 2007, a Lei 11.488, com um artigo específico que trata, o artigo 33, que ela traz a multa de 10% por cessão de nome toda vez em que alguém figura numa declaração de importação como se fosse um terceiro. Ou seja, é como se eu tivesse uma importação por conta e ordem de terceiro, em que eu não estou declarando que se trata de uma importação por conta e ordem de terceiro. Eu, Arnaldo, registro uma declaração em nome do Zezinho. Aliás, eu registro uma declaração de importação de uma mercadoria adquirida pelo Zezinho, mas sequer cito o nome do Zezinho na declaração de importação. É como se eu estivesse ocultando o Zezinho dentro dessa operação de importação. Nesse caso, eu, como acabo cedendo o meu nome para que o Zezinho pudesse trazer essa mercadoria para o Brasil de forma oculta, eu tenho uma penalidade específica para mim, que é 10% do valor da operação, e isso surge em 2007, também tem uma razão para isso ter surgido, vou explicar na sequência, mas é isso, em termos de leis, é o que nós temos na nossa legislação aduaneira hoje consolidada. Em relação a instruções normativas, eu comentei com vocês que lá no ano de 2002 eu tenho a primeira IN que trata de importação por conta e ordem de terceiro, a IN 225, e a ideia aqui dessa IN 225 era simplesmente disciplinar de que forma isso ia ocorrer. Ou seja, a Lei 10.630, a MP 2158, depois a Lei 10.637, em 2002, 2158, em 2001, a 10.637, 2002. Elas trazem as bases legais para a importação por conta e ordem de terceiro, e a IN 225 disciplina como isso ocorria. De novo, eu preciso ter os dois habilitados no radar, eu preciso ter, as duas têm que ter em tese a capacidade econômica para poder operar, eu preciso ter um contrato entre ambas, eu preciso ter uma vinculação delas no Siscomex, eu preciso ter que aquele importador, por conta e ordem de terceiro, ao registrar a declaração de importação, indique no campo adquirente quem é o adquirente dessa mercadoria no exterior. Em 2006, a IN 634, ela faz a mesma coisa que fez a 225 em relação à conta e ordem, faz em relação à encomenda. O que a gente tem de alteração depois disso já é no ano de 2018, com a IN 1861, e essa que está valendo hoje, tá? O que ela faz? Ela consolida aquilo que a 225 falava, aquilo que a 634 falava e traz as modalidades para uma única instrução normativa. É claro que ela não faz só uma consolidação. O que ela faz, no final das contas, é um esclarecimento. A gente tinha muitas dúvidas, especialmente em relação aos limites de operação de um importador por encomenda. Aos limites do que eu poderia receber em termos de adiantamento, o que eu poderia ter em termos de transação aqui no país antes da chegada da mercadoria, e essa IN ela vem para esclarecer esses pontos. Em termos de instrução normativa ainda, é preciso a gente pontuar, e esse apontamento que eu faço aqui, ele é importante porque a gente não consegue dissociar essas normas que tratam de importação por conta e ordem de terceiros, que muitos, inclusive, conhecem pelo codinome de interposição fraudulenta, e a importação por encomenda, eu não consigo dissociar isso do combate às fraudes aduaneiras, do combate à interposição fraudulenta, que já faz tantos anos que
que é aplicado pela Receita Federal do Brasil. E a gente tem também uma série de instruções normativas que surgem mais ou menos na mesma época, lá em 2002, da importação por conta e ordem de terceiro, ou a primeira delas, inclusive, da publicação da MP 2158, até antes da MP que precedeu a 2158, para combate à fraude aduaneira. Então, o que a gente tem aqui, eu vou passar rapidamente, porque a gente já tem uma consolidação dessa matéria também na IN 1986. Basicamente, o que a gente tem em termos de evolução quando surge a MP 2158, na verdade é a MP anterior ainda, 2113, se eu não me engano, lá no ano de 2001, lá no artigo 68, diz assim, a Receita Federal poderá reter as mercadorias que tenham fundados indícios de infração punível com a pena de perdimento. E o que se fez na primeira IN 52 foi isso, olha, toda vez que tem um indício de infração punível com a pena de perdimento, a Receita vai lá, retém a mercadoria e inicia um procedimento fiscal tendente a apurar as provas. Basicamente, o que se buscava na época era, eu tenho fundados indícios, eu tenho a certeza que aquela mercadoria foi importada de forma fraudulenta. Eu preciso de um tempo para trabalhar a prova. E essa IN, esse procedimento surgido lá no artigo 68 da MP 2158, é justamente o que dava o tempo para a fiscalização trabalhar. Então, a primeira IN que trata disso é a IN 52. Depois, a gente tem, sem a revogação total da IN 52, a gente tem parte da IN 52 trazida para a IN 206. A IN 206, para quem não lembra, era uma IN que tratava do despacho. Então, a parte da retenção de cargas por indício de infração punível com a pena de perdimento no curso do despacho antes da liberação da mercadoria foi tratada na 206. Por que essa IN 206 não revogou totalmente a IN 52? Porque a parte que tratava da retenção de mercadorias na zona secundária pós liberação da mercadoria continuava vigente e não tinha sentido trazer para a IN 206. Isso só é revogada a IN 52 junto com o que tinha restado da 206 depois da publicação da 680, que é a nossa atual IN despacho. Essas duas matérias, elas foram trazidas para a 1169, a IN 1169 lá no ano de 2011, que tratava da retenção de cargas, tanto antes da liberação da mercadoria, antes do desembaraço da mercadoria, como após a liberação da mercadoria. Em 2016, a gente tem uma alteração importante aqui, porque havia um questionamento da garantia às mercadorias retidas com base na IN 69. Então, a IN 1678, no ano 2016, ela traz essa possibilidade de liberação mediante garantia. E nós temos junto, nesse meio tempo, lá no ano de 2002, quando é publicada a 10.637, e também por força de um artigo que está lá na MP 2158, o artigo 80, que diz que as mercadorias que tenham incompatibilidade entre o valor transacionado e a capacidade econômica financeira da mercadoria poderiam ser liberadas mediante garantia, se cria a IN 228, que era aquele procedimento especial, toda vez que tinha incompatibilidade daquilo que o importador trazia com aquilo que ele efetivamente operar em termos de capacidade. Então, se cria esse procedimento especial. Esse procedimento, basicamente, era o seguinte: eu identificava essa incompatibilidade em relação a operações passadas, e a consequência é que aquelas operações futuras, ou seja, as declarações de importações que passassem a chegar nos portos e aeroportos brasileiros a partir dali, elas até poderiam ser liberadas, mas teria que ser prestada uma garantia para a liberação dessas mercadorias. Se não houvesse essa prestação de garantia, a mercadoria ela ficaria retida até a conclusão do procedimento. Enfim, aqui se permitia a liberação de garantia, na 1169 não se permitia, só se permitiu no ano de 2006. E justamente nesse ano de 2016, por ter basicamente aproximado esse procedimento da 1169 com o procedimento das 228, é que se trabalhou uma reformulação desses procedimentos especiais, que foi publicada no ano de 2020. E a partir daqui, da IN 1986, a gente tem um fim daquilo que a gente conhecia como procedimentos especiais de fiscalização. A gente começa a ter, ou passa a ter, todos os procedimentos como procedimentos ordinários de fiscalização, e aquilo que trata lá no artigo 68 da MP 2158, que é a possibilidade de retenção de carga, quando tiver incompatibilidade
desculpa, quando tiver indício de infração punível com a pena de perdimento, ou a liberação mediante garantia, que está no artigo 80 da 2158, em caso de incompatibilidade entre volume transacionado e capacidade econômica e financeira, a gente passa a ter essas hipóteses de retenção como incidentais dentro de um procedimento ordinário de fiscalização. Ou seja, eu não trabalho mais com ideias de procedimentos especiais, e sim com procedimentos ordinários, que incidentalmente dentro do procedimento é possível fazer a retenção de carga por prazos muito, muito, muito delimitados. E a partir do momento em que passa esse prazo e o procedimento ainda não tenha se encerrado, o procedimento pode seguir, mas a mercadoria tem que ser devolvida ao importador, ou a garantia devolvida caso a garantia tenha sido prestada para sua liberação. Então, essa é a evolução que a gente tem em termos normativos. Só vou voltar 2 telas aqui e dizer, todas essas leis hoje são vigentes. O que a gente tem em termos de instituição normativa que trata de conceitos e de disciplinamento de modalidade de importação, hoje o que vale é essa IN 1861, de 2018, e em termos de procedimento de fiscalização ligado à questão de modalidades de importação, e na verdade qualquer modalidade, mas aqui também incluída as modalidades de importação, a gente tem hoje consolidado na IN 1986, que é aquela instituição normativa que trata da fiscalização de combate às fraudes aduaneiras. É isso que a gente tem em termos normativos. Para a gente entender um pouco de como a coisa evolui no tempo, a gente precisa voltar lá para o ano de 2001. Eu já falei para vocês que a legalidade, a questão de legalidade, eu não tinha como ultrapassar antes da MP 2158. Aliás, antes da 10.637 mesmo, antes da disciplinamento da importação por conta de ordem de terceiro. Porque qualquer um que viesse registrar uma declaração de importação de algo que não adquiriu lá fora, teria que necessariamente trazer junto de si uma fatura falsa. E essa fatura falsa, ela traria consequências. Agora, qual é o cenário que a gente tinha nessa época, lá no ano de 2001? Bom, para quem viveu aquela época, no comércio exterior daquela época, sabe que a gente tinha um ambiente muito contaminado em termos de empresas atuando no comércio exterior. Muitas empresas laranjas, muitas empresas fantasmas, muitas empresas sem capacidade econômica e financeira, e o surgimento das trades, que não necessariamente eram empresas fantasmas, não necessariamente eram empresas laranjas, não necessariamente tinham problemas de capacidade econômica e financeira, mas estavam atuando dentro do mercado que não estava regulamentado. Era esse o cenário que a gente tinha. Quais eram os problemas que a gente tinha? Primeiro, a questão da legalidade, já falei para vocês. Para poder registrar uma declaração por conta e ordem, eu precisava apresentar uma fatura falsa, e isso, por óbvio, que tem consequências, por óbvio que isso traz em si alguns problemas. Eu tinha um problema de responsabilidade, porque a nossa legislação da época dizia: contribuinte do imposto de importação é a pessoa que promove a entrada da mercadoria em território aduaneiro. Contribuinte do imposto é o importador. O importador é a pessoa que promove a entrada da mercadoria em território aduaneiro. E o que significa promover a entrada da mercadoria em território aduaneiro? Para mim, não tem dúvida. Promover a entrada da mercadoria em território aduaneiro é fazer vir a mercadoria. É aquele cara que tem o ânimo de trazer a mercadoria para o Brasil. O problema é que pareceres da época, a PGFN, a própria Receita Federal, fez uma interpretação um pouco diferente. As DRJ também tinham uma interpretação um pouco diferente, e entendiam que importador não era o cara que efetivamente trazia a mercadoria, e sim o cara que registrava a declaração de importação. Então, na época, o entendimento importador é quem registra a declaração de importação. E aí tem um problema, porque se importador é quem registra a declaração de importação, o que é aquele cara que comprou a mercadoria lá fora e não registrou a declaração de importação? Para a fiscalização da época, esse cara é responsável solidário, ele tem ele tem uma ligação pessoal direta com o fato gerador. Aliás, ele é o contribuinte de fato, porque é ele que faz vir a mercadoria, mas toda vez que se invocava essa responsabilidade solidária, a DRJ dizia: não há previsão para a responsabilidade dessa pessoa. E os autos de infração não eram possíveis de ser lavrados contra o real adquirente da mercadoria lá fora, e quem sobrevivia dentro do auto de infração era apenas aquele que registrava a declaração de importação, aquele cara que figurava como importador da ADI, e aquele cara que, via de regra, era uma empresa laranja, era uma empresa fantasma, era uma empresa que não tinha capacidade econômico-financeira para responder pelos créditos tributários que pudessem ser lavrados. Muitas empresas se aproveitavam
dessa situação na época para se esconderem atrás dessas empresas fantasmas de laranjas e poderem praticar fraudes no comércio internacional. Coisas do tipo subfaturamento de mercadoria, coisas do tipo trazer o triplo de mercadoria que o declarado, assim, ó, toda a gama de fraude que vocês podem imaginar acontecia na época. E a ideia de se ocultar atrás dessas empresas laranjas fantasmas era efetivamente fugir da responsabilidade tributária caso a fraude fosse detectada. É claro que você já deve ter ouvido falar também que tinha um outro problema por trás disso. Porque a partir do momento em que eu tenho uma legislação que diz que equipara industrial aquele importador, aquele cara que registra a declaração de importação, se eu contratasse alguém para figurar como importador e esse alguém me vendesse a mercadoria pelo mesmo preço que comprou, aquele IPI pago no desembaraço da mercadoria, ele serviria de crédito quando eu desse... Aliás, serviria de crédito para quando aquela pessoa que importou desse saída para o real adquirente. E o real adquirente, não sendo equiparado industrial pela legislação, ele acabava podendo colocar a mercadoria no mercado interno com aquilo que a gente conhece como quebra da cadeia do IPI. Então, eram esses problemas que a gente tinha. Mas tinha um problema que talvez fosse o maior problema de todos. Porque uma vez identificada a fraude, uma vez lavrado o auto de infração, a gente não tinha efetividade nenhuma nesse lançamento tributário. Por quê? Porque aquela pessoa que figurava como importadora, aquela pessoa contra a qual poderia ser executada uma ação, poderia ser movida uma ação de execução fiscal, essa pessoa ela não tinha capacidade econômica financeira, ela não existia, ela sumia, muitas vezes ela sequer existia mesmo, ela existia só no papel. Então não tinha efetividade, a gente não tinha como manter aqueles créditos lavrados, aquilo que a gente chamava de crédito de papel. E aí vem a solução, que a solução depois foi expressa naquelas leis que a gente falou ali atrás, foi por meio daquelas leis que se efetivou essa solução. Se decidiu primeiro combater as fraudes, e aqui eu volto de novo no artigo 68 da MP 2158, que permite a retenção de carga toda vez que tiver indício de infração punível com a pena de perdimento, e depois, se consolidando na 10.637, mas iniciando na MP 2158, especialmente no artigo 80, que trata do disciplinamento dessas normas de importação por conteúdo por parte da Receita, se surge aquele projeto de combate à interposição fraudulenta, e aí as INs que estão associadas a isso, e a 225, que disciplina como deve se dar uma importação por conta e ordem, a 228, que era o procedimento especial toda vez que tivesse incompatibilidade entre volume transacionado e capacidade econômica e financeira, e a 229, que foi a nossa primeira IN de habilitação, em que naquele ano de 2002 se decidiu que para operar no comércio exterior as empresas precisavam demonstrar ter capacidade econômica e financeira. Veja que isso tudo, aliás, isso surge muito em função do fato que a gente não tinha efetividade. E se dar efetividade também é dizer que a pessoa que atua no comércio exterior tem que ter capacidade econômica e financeira, caso seja lavrado um crédito, ela possa responder por esse crédito tributário que ela lavrado. Pois bem, só para mostrar aquilo que eu já falei antes, tá? A primeira versão que a gente tem, quando surge esse artigo 68 aqui, esse é o mesmo artigo 68 depois da 2158, tá? Na 21.3, também de 2001, quando houver indício de infração punível com a pena de perdimento, a mercadoria importada será retida pela Receita até que seja concluído o correspondente procedimento de fiscalização. Esse é o dispositivo-chave, esse é o dispositivo base que a Receita utiliza para os procedimentos de combate à fraude de uma forma mais ampla. De novo, começa na IN 52, é a primeira que a gente tem, e hoje está consolidado na IN 1986, que é aquela IN que trata de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras de uma forma mais ampla, genérica, e não trata isso como procedimento, especial, e sim como um procedimento ordinário, onde incidentalmente essa retenção pode ocorrer. Em relação à evolução normativa, na 2158, isso não está na 2113, surge efetivamente na 2158, vem os primeiros artigos que tratam da importação por conta e ordem de terceiro. E vejam que aqueles problemas que a gente tinha de responsabilidade,
esses artigos 77, 78, 79, eles vêm para resolver aquilo. Lembra que eu falei aqui que eu não tinha, eu tinha um problema de responsabilidade, eu não conseguia chamar aquela pessoa que adquiria lá fora a responsabilidade por aqueles tributos? Pois bem, a 2158 resolve isso dizendo que o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem é responsável solidário pelo imposto de importação. Além disso, o artigo 78 diz que o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, ele é responsável pela infração. E mais do que isso, o artigo 79 diz que o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem é equiparado a estabelecimento industrial para que não haja quebra da cadeia do IPI, para que aquele IPI seja devido também na saída desse adquirente para o mercado interno. Essa 2158, ela vem para estabelecer as responsabilidades, mas ela vem também com o artigo 80, dizendo que a Receita seria competente para disciplinar a importação por conta e ordem de terceiro. De novo, isso foi disciplinado na N225, hoje está disciplinado na 1861. Mas mais do que isso, o inciso 2 diz que a Receita poderá exigir garantia em caso de incompatibilidade econômico-financeira. Lembra que eu falei que esse artigo 80 é a base da antiga IN 228? É isso. A Receita cria esse procedimento especial lá no ano de 2002 para toda vez que tivesse incompatibilidade entre volume transacionado e capacidade econômica e financeira, eu pudesse, investigando o passado, já reter cargas que estavam chegando e só permitir a liberação delas mediante garantia. Concluído o procedimento da 228, ia se ver qual é o reflexo que tinha naquelas importações que haviam sido retidas e haviam sido liberadas mediante garantia. Era esse o procedimento que se tinha na época. Mas isso, de forma alguma, isso era suficiente nem para estabelecer a 228, o procedimento das 228, e muito menos para a gente dar uma efetividade maior na questão da importação por conta e ordem. Porque não adianta a gente estabelecer uma série de responsabilidades e não estabelecer de que forma isso seria controlado, quais são as consequências do descumprimento daquilo que a IN 225 estabeleceu em termos de requisitos para a operação das empresas como importadoras por conta e ordem de terceiro. Isso acaba surgindo, esse fecho do disciplinamento da importação por conta e ordem, lá na Lei 10.637 de 2002, que ela traz para complementar essa ideia, surgida na 2158, alguns dispositivos, muitos deles voltados para a questão sancionatória. Vejam que o inciso 2 do artigo 80 da 2158, quando diz que a Receita poderá exigir garantia em caso de incompatibilidade econômico-financeira, a primeira pergunta que surgiu é o seguinte: ok, a Receita pode estabelecer garantia, mas que garantia é essa? Qual é o tributo que é devido caso haja incompatibilidade entre a capacidade econômica e financeira da empresa e o volume transacionado no comércio exterior? Não tinha como responder essa pergunta. Onde é que se fecha essa ideia aqui? Se fecha quando a 10.637, alterando o artigo 23 do Decreto-Lei 1455, diz o seguinte: toda vez em que tiver ocultação do sujeito passivo, e vejam, se eu tenho incompatibilidade entre volume transacionado e a capacidade econômica e financeira, é porque eu tenho um indício muito forte que aquela pessoa que está registrando a declaração de importação não é o real importador da mercadoria, não é o real adquirente da mercadoria. Aquela pessoa não tem capacidade para comprar aquela mercadoria, então uma conclusão relativamente lógica é: essa pessoa não é o real importador. E aí vem a 10.637, alterando 1455, dizendo: toda vez que tiver ocultação do sujeito passivo, toda vez que aquele real adquirente da mercadoria for oculto naquela operação, a penalidade aplicável é a pena de perdimento. Ok, penalidade aplicável é a pena de perdimento, eu vou lá e pego a mercadoria. Mas e se eu não conseguir ir lá e pegar a mercadoria, porque a mercadoria já tiver sido revendida, já tiver sido consumida, já tiver desaparecido, não tenha sido localizada? O que eu faço com essa pena de perdimento? Vou cobrar tributo? Fico no mesmo problema que eu tinha aqui. E aí, a própria
10.637, alterando o mesmo artigo 23 do Decreto-Lei 1455, em que se coloca o inciso 5, dizendo, estabelecendo mais uma hipótese de perdimento por ocultação do sujeito passivo. Ela diz, olha, toda vez que eu não conseguir dar um perdimento físico na mercadoria, eu vou substituir esse perdimento por uma multa equivalente ao valor da mercadoria. Opa, aqui eu já tenho uma base para estabelecer garantia. Se a penalidade de uma ocultação é o perdimento, se a penalidade por ocultação é o perdimento, e eu não consigo chegar e pegar essa mercadoria, cobra o valor da mercadoria como multa, substitui esse perdimento por uma multa. Então, eu já tenho uma base para essa garantia aqui, estabelecida lá na 228, que seria efetivamente o valor dessa multa substitutiva ao perdimento. Vejam que essa penalidade, essa substituição de multa, ela vem muito em função de dar uma viabilidade para esse artigo 80, inciso 2 da MP 2158. Mas mais do que isso, tá? Mais do que isso, o que a 10.637 traz são algumas presunções em relação a essa ideia de importação por conta e ordem de terceiro. O artigo 27, por exemplo, o artigo 27, por exemplo, ele traz uma presunção de importação por conta e ordem de terceiro. Ou seja, toda vez que eu identificar um fluxo financeiro de uma empresa para outra, e essa empresa que recebeu o fluxo financeiro for aquela que registrou a declaração de importação, de tal forma que sem esse dinheiro ela não teria capacidade econômica e financeira para fazer aquela importação, haverá uma presunção de que quem efetivamente comprou essa mercadoria, de quem efetivamente é real adquirente dessa mercadoria é aquele de onde eu consigo identificar que veio os recursos, é desse terceiro. Então, eu tenho essa presunção. Eu tenho uma presunção também no 23 do 1455, que diz que presume-se a interposição fraudulenta a não comprovação da origem dos recursos utilizados na operação de comércio exterior, o que também, para mim, é bastante razoável. Se tem uma pessoa importando 5 milhões de dólares nos últimos 2 meses de mercadoria, eu vou até o estabelecimento, faço uma fiscalização e vejo que essa pessoa não tem dinheiro para comprar uma caixa de fósforo na esquina, bom, se esse cara que não tem dinheiro para comprar uma caixa de fósforo na esquina transacionou, ou diz ter transacionado no mercado internacional 5 milhões de dólares, há uma presunção que esse cara não é o real importador dessa mercadoria. Vejam que, nesse caso, é uma presunção que a lei traz em que eu não consigo identificar quem está por trás, eu não consigo identificar o fluxo financeiro, mas eu consigo determinar que aquela pessoa não pode ser o importador. E a lei diz, esse cara não é o importador, e eu vou tratar essa operação como se fosse uma ocultação do sujeito passivo, com consequência de perdimento para a mercadoria, caso identificada essa incompatibilidade, e mais, se não for encontrada mercadoria, substituição desse perdimento por uma multa equivalente ao valor da mercadoria, 100% do valor da mercadoria. E se cria ainda, no artigo 60 da 10.637, uma hipótese de inaptidão, ou seja, aquela empresa que cede seu nome para que alguém possa registrar uma declaração de importação, é aquilo que a gente chama de incompatibilidade entre o volume transacionado e capacidade econômica e financeira. Se eu tenho uma empresa atuando de forma rotineira no comércio exterior, essa empresa não tem capacidade econômica e financeira, sofre uma fiscalização, não demonstra de onde vem esse dinheiro, bom, o que a lei 10.637 está dizendo, esse cara não pode operar. Ele não tem capacidade para operar e ele não está me dizendo quem está dando esse recurso para ele. Então, na impossibilidade de identificar a origem dos recursos, além do perdimento das mercadorias importadas, também será aplicada essa multa, será aplicada a inaptidão dessa empresa. Por fim, a gente tem a questão que trata no artigo 33 da Lei 11.488, isso a gente está tratando de combate à interposição fraudulenta. A gente tem aquela multa de 10% de cessão de nome. E aí a gente poderia dizer, ok, mas essa multa aqui parece muito parecida com essa questão da inaptidão, porque ceder o nome é o que eu estou... basicamente é a hipótese que está levando à inaptidão da empresa. A questão é a seguinte, quando foi publicada a Lei 10.637 de 2002, a Receita, de fato, ela declarava inaptidão da empresa, tanto nos casos em que não se comprovava a origem dos recursos, quanto nos casos identificados por cessão de nome. O argumento para isso estava na antiga IN
2, depois IN 200, lá desses anos 2001, 2002, que tratavam do cadastro da pessoa jurídica, do CNPJ. E lá tem uma hipótese de inaptidão, que seria pela inexistência de fato. E uma das hipóteses que tinha de inexistência de fato à época era a cessão de nome para terceiro. A questão é que se percebeu que a cessão de nome que a IN tratava à época não era uma cessão de nome eventual. Não é porque numa operação alguém tivesse cedido o nome, tivesse ocultado sujeito passivo, que a IN estaria levando para inaptidão. E se percebeu que nem todas as situações era possível levar adiante essa inaptidão por cessão de nome. Isso, basicamente, ficou muito claro quando a Receita Federal foi autuar uma empresa grande, uma trading company na época, e a empresa no judiciário disse, olha, eu tenho capacidade econômica financeira, eu tenho vários empregados e a Receita Federal está declarando inaptidão, dizendo que eu não existo de fato. E aí se entendeu que a inaptidão se aplica para aquelas empresas que rotineiramente elas são criadas para ocultar alguém. Mas aquelas empresas que eventualmente ocultam alguém, isso significa dizer, aquelas empresas que eu consigo identificar quem é que ela está ocultando de alguma forma, que essas empresas precisam de uma punição que não é a punição da inaptidão. A penalidade não pode ser inaptidão, e eu coloco bem entre aspas penalidade, porque em tese inaptidão não é uma penalidade, mas sim uma correção cadastral. Mas era preciso de alguma forma sancionar essas empresas. E se cria, então, no artigo 33 da 11488, essa multa de 10% pela cessão de nome. Para a gente seguir nessa evolução legislativa, a gente precisa entender que quando vieram as normas de interposição, especialmente a questão da origem dos recursos, a questão da presume-se interposição fraudulenta, a importação realizada com recurso terceiro, presume-se importação com conteúdo terceiro, a importação realizada com recurso terceiro, presume-se a interposição fraudulenta, a não comprovação dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior. Quando vieram essas normas, ficou muito claro que a Receita Federal estava muito preocupada com a questão de capacidade econômica e financeira. E muito preocupado em trazer alguém à responsabilidade caso alguma fraude fosse identificada nesse processo. E aí, quando vão se aplicar essas normas na prática, a Receita aplica também as normas de interposição ou de importação por conteúdo de terceira em cima das grandes trades. E as trades se incomodaram com isso. As trades, à época, diziam, olha, capacidade econômica financeira eu tenho dinheiro, eu financio, inclusive, os meus clientes. E aí, há um lobby das grandes trades para que tivessem um tratamento diferenciado em relação àquilo que estava posto na norma, e especificamente na MP 2158 e na Lei 10.637. E é assim que surge, no ano de 2006, a importação por encomenda. As trades, elas vendem uma ideia de que a operação delas ela é diferenciada em relação à importação por conta e ordem. E a importação por encomenda, já falei para vocês, aqui em termos de modalidade de operação, eu tenho uma empresa que compra lá fora para vender para alguém pré-determinado aqui no Brasil, para um encomendante pré-determinado. Ou seja, são duas compras e vendas. Agora, o que a gente tem na prática, isso que foi vendido pelas trades, eu tenho capacidade econômica e financeira, eu posso comprar mercadoria lá fora, eu não sou importador por conta e ordem, na melhor das hipóteses, eu sou um importador por encomenda. E a Receita disciplina essa matéria na 11.281, e ela traz para dentro, a partir dessa lei, as mesmas responsabilidades que a gente tinha para importação por conta e ordem. Ou seja, se o adquirente é responsável pelos tributos, o encomendante também é. Se o adquirente é responsável pela infração, o encomendante também é. Se o adquirente ele é equiparado a industrial para efeitos de IPI na saída, o encomendante também é. Se o adquirente tem que ter radar, o encomendante também tem. Se o adquirente tem que ser informado na ADI, o encomendante também tem. Então, parece que é parece que é tudo a mesma coisa. A ideia que se tem é importação por conta e ordem, importação por encomenda, tudo importação indireta,
tudo a mesma coisa, então não preciso diferenciar muito, porque são coisas muito semelhantes. Qual é o problema dessa interpretação? De novo, quando eu falo de importação por conta e ordem, o que eu tenho é alguém comprando lá fora. Esse alguém que compra lá fora assume todo o risco da operação e contrata alguém aqui dentro que não assume risco nenhum para registrar uma declaração de importação. Quando eu tenho uma importação por encomenda, quem assume o risco da importação não é o encomendante. Quem assume o risco da importação é o importador por encomenda. Então, essa para mim é uma diferença absolutamente significativa. Mas vamos lá, onde é que está efetivamente o problema e por que as trades elas têm elas dão um grande valor para essa importação por encomenda? Porque, como já definiu o STF, isso tem uma influência muito grande e significativa em relação aos benefícios estaduais. Se uma trade opera por conta e ordem, o real adquirente da mercadoria não estando no estado da trading, os benefícios fiscais que aquela trade poderia usufruir caso ela importasse por conta própria, ela não pode. Porque o sujeito ativo do ICMS hoje, e eu digo hoje porque com a reforma tributária a gente tem uma mudança de panorama bastante significativo. Mas hoje, no tributo estadual, o sujeito ativo do ICMS é o sujeito ativo, é o estado onde está localizado o adquirente da mercadoria importada por sua conta e ordem. Quando a gente tem uma importação por encomenda, o sujeito ativo é o estado onde está localizado não o encomendante, mas sim o importador por encomenda. Vejam, na conta e ordem, eu tenho que olhar para o estado do adquirente. Na encomenda, eu tenho que olhar para o estado do importador por encomenda e não do encomendante. Isso é significativo o suficiente para que a gente identifique que grande parte das importações realizadas por trades declaradas por encomendas são, na verdade, conta e ordem. Isso é um problema, e isso é um problema que tem que ser corrigido. Mas, enfim, essa norma de importação por encomenda surge para atender as trades de uma forma geral. Para a gente já encaminhar, a gente já ir encaminhando para o final, também não quero me delongar muito, não quero avançar muito no tempo, eu só vou passar alguns problemas que a gente tem, ou algumas soluções que foram dadas na N1861. Lembra que eu falei que a 225 e a 634 são as normas que disciplinaram inicialmente a conta e ordem e a 634 a encomenda. E a gente tem uma consolidação dessas normas na 1861. E por que a 1861 foi necessária ser publicada? Porque quando a gente tratava de importação por encomenda, a gente tem também alguma presunção ali na importação por encomenda que diz o seguinte, ó, se as importações não forem realizadas nos termos estabelecidos nessa lei, nos requisitos estabelecidos pelo artigo 11 da lei 11.281, presume-se que essa importação é uma importação por conta e ordem. Presume-se que essa importação por conta e ordem e não por encomenda. E um dos requisitos que a 11.281 diz é, olha, a importação por encomenda ela tem que ser realizada com recursos próprios do importador por encomenda. Ou seja, ela não pode receber recursos de terceiro para realizar essa operação. Só que se a gente for olhar a prática de mercado, como é que funciona uma importação por encomenda? Uma importação por encomenda, alguém vai até uma pessoa, alguém que possa operar nesse mercado, pede para essa pessoa comprar lá fora para vender para ela aqui dentro. Só que quem é que vai no exterior, na prática, isso em termos práticos, quem é que vai no exterior trazer uma mercadoria assumindo todo o risco de uma importação para vender para alguém aqui dentro se não tiver um contrato firme de compra e venda? E um contrato firme de compra e venda se dá mediante uma antecipação de recursos, se dá mediante um arras, se dá mediante alguma caução feita em relação àquela compra, algo que garanta que efetivamente aquele cara que está encomendando não vai roer a corda e não vai deixar de fazer aquela compra mais adiante. Então, quando a gente traz para 1861 esses conceitos, especialmente no artigo 2º fala
conceitualmente o que é uma importação por conta e ordem, diz que, claramente aqui, diz que o importador é um prestador de serviço. Esse cara, inclusive, nem pode emitir nota fiscal de compra e venda entre ele e o adquirente. Ele só presta serviço efetivamente. Isso também tem algumas consequências importantes a serem observadas aqui. Mas o artigo 3º que disciplina a importação por encomenda. E quando a IN 1861 traz isso para ele, diz o seguinte: olha, não é porque há uma antecipação de recurso que esse recurso não é do encomendante. Ora, se eu tenho uma compra e venda pré-acertada com o encomendante, eu tenho uma obrigação de entrega futura da mercadoria. Eu não tenho mais, se eu não comprar mercadoria lá fora, eu não posso chegar para o comprador aqui no Brasil, ou seja, para o encomendante, e dizer: desisti do negócio, está aqui teu dinheiro de volta. Não. Contratualmente, um rompimento de contrato pode ter consequência de perdas e danos. Aquele encomendante não quer o dinheiro de volta, ele quer a mercadoria, e ele pode exigir, inclusive, uma multa pelo não cumprimento do contrato. Então, assim, quando eu trato, e eu estou falando aqui de uma modalidade pura, eu não estou falando de uma importação por conta e ordem travestida sobre a forma de encomenda. Eu estou falando de uma importação por encomenda. Quando há uma antecipação de recurso do encomendante para aquele que vai lá fora comprar a mercadoria, esse recurso pertence efetivamente a esse importador por encomenda. De novo, esse importador por encomenda, ele não vai devolver o dinheiro para o encomendante caso a compra e venda não se concretize. Ele vai responder por perdas e danos, ele pode ser chamado a pagar uma multa. O recurso é efetivamente dele. O recurso é efetivamente dele. Isso que veio dizer nessa IN 1861, desculpa. Só para a gente complementar, um último slide, e eu quero ver se eu respondo pelo menos umas 2 ou 3 perguntas ainda no final. A evolução da 1986, que eu falei do combate à fraude aduaneira, vejam que, de novo, eu tinha um procedimento da 1169 de 2011, 52, IN 52, IN 206, vira a IN 1169 em 2011, e uma evolução do procedimento de controle aduaneiro, os chamados PEC lá da IN 228, que é aquilo que se aplicava no curso que se aplicava em relação à incompatibilidade entre volume transacionado e capacidade econômica financeira, chega em determinado momento em que a norma altera a 1169 para estabelecer a prestação, a liberação mediante garantia, aproxima muito das consequências da 228 e se vê a necessidade de trazer esses dois procedimentos para um alinhamento desses dois procedimentos. E a IN 1986 é esse alinhamento, essa consolidação de procedimentos em que se acaba com o conceito de procedimentos especiais. De novo, eu passo a ter um procedimento ordinário com retenção de mercadorias no curso do procedimento, é incidental dentro do procedimento. Eu abro um procedimento de fiscalização de combate à fraude e, incidentalmente, eu posso identificar a necessidade de retenção, caso se identifique alguma hipótese de infração punível com a pena de perdimento. Uma outra questão interessante que a AN traz conceitualmente é que ela distingue o que seria uma retenção de uma apreensão de mercadoria. E retenção de mercadoria, ela nada mais é do que uma retenção para averiguação, ou seja, eu não tenho uma prova de que aquilo será aplicado o perdimento. Se eu tenho elementos de prova que levam ao perdimento da mercadoria, eu não tenho que falar em retenção, eu falo em apreensão. A retenção é quando eu não tenho esse elemento cabal que leva ao perdimento, esse elemento de prova, aquela prova cabal que leva ao perdimento da mercadoria. A retenção, ela ocorre para averiguação, para ver se efetivamente se confirma aquele indício de infração punível com a pena de perdimento, é o tempo que a fiscalização tem para trabalhar a prova. De novo, a retenção é incidental dentro do procedimento, a devolução da mercadoria não implica no fim do procedimento e a liberação da mercadoria retira mediante prestação de garantia em qualquer caso que eu poderia liberar no 228. Aquele com exceções que são aquelas hipóteses que a mercadoria não pode circular efetivamente na economia nacional. Estou falando aqui de mercadoria de importação proibida, mercadoria com LI vedado suspensa, aquela que efetivamente a mercadoria não pode circular. Tirando essas hipóteses de restrição de circulação de mercadoria, qualquer outra pode ser liberada mediante prestação de garantia.
E também tem algumas, a IN 1986, ela traz algumas alterações importantes na IN 680, especificamente a possibilidade de um prazo alargado para trabalhar os elementos indiciados de fraudes do curso de despacho antes da liberação da mercadoria, que passa a ser 16 dias fixado pela legislação. Esses 16 dias pode ser, esses prazos podem ser suspensos em função do cumprimento de obrigações por parte do importador, então esse prazo, na prática, pode se estender por mais tempo. E também ele cria uma interface com essa IN 1986, no sentido que, se houver retenção de mercadoria dentro do despacho aduaneiro, antes da liberação da mercadoria, interrompe o despacho e aquilo passa a fazer parte de um procedimento de fiscalização de controle, de combate às fraudes aduaneiras. É essa construção que foi feita na época. Em termos de legislação, muito rapidamente, é isso que eu posso trazer para vocês. Eu só queria, vamos lá, só achar algumas perguntas aqui, eu vou passar os olhos num arquivo que eu tenho, por exemplo, Arnaldo, Oi. Eu vou até aproveitar, porque a gente chegou a fazer uma pequena consolidação de algumas perguntas que foram feitas no Perguntas e Respostas, e aí você pode tentar, junto com essas perguntas que você já tinha sintetizado, tentar também respondê-las, pode ser? Pode ser. Posso responder uma antes aqui, Renato, só para... Fique à vontade, por favor. É porque eu acho que essa é interessante. É a primeira pergunta que eu tenho aqui, que diz assim, qual a melhor forma de garantir a transparência e a qualidade quando se trabalha com intermediários? E para mim, essa é uma pergunta muito voltada, inclusive, para a questão fiscalizatória da Receita Federal. Assim, se eu quero manter a transparência, eu tenho que ter transparência no meu processo meu processo negocial. Então, se quer ter transparência, se quer não ter problemas com a Receita Federal, o que a empresa precisa ter é uma transparência no sentido: a minha transação se deu dessa forma, eu mandei esse e-mail fazendo uma solicitação de preço, a empresa me respondeu dessa forma, eu fiz esse pagamento nessa data, está aqui a comprovação. Se eu tiver o processo de compra e venda da mercadoria, e veja, processo de negociação da mercadoria, porque lá atrás, quando eu mostro aqui nesse PowerPoint o que deve ser observado é a negociação, esse processo que tem que ser claro. Se a empresa tiver isso documentado e conseguir demonstrar de quem ela comprou, de que forma ela comprou, de que forma ela pagou, eu acho que assim, não há nenhum problema em relação à fiscalização da Receita Federal. Demonstrada a forma como foi feito, aqui a gente pode até ter um equívoco na hora de qualificar uma modalidade de importação, mas pelo menos vai estar demonstrado. E assim, e de forma alguma a Receita vai poder dizer que isso é uma fraude se ficar demonstrado como ocorreu esse processo. Mas diga lá, Renato, o que a gente tem aí para... Excelente, Arnaldo. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação, ela foi muito esclarecedora, conseguiu sintetizar muita coisa que a gente recebe de dúvidas numa apresentação, até num prazo curto, assim, período só de 1 hora, acho que poderia até se estender mais tempo, dado a relevância do assunto. Uma pergunta que a gente recebeu e que acaba reverberando, talvez pelo modelo de empresa que normalmente ou comumente tenta aderir ao programa OEA, é na operacionalização de empresas multinacionais que têm uma subsidiária no Brasil. Então, a gente tem essa situação comum de que uma empresa ela faz uma negociação aqui no mercado nacional, mas ela tem que importar da sua matriz no exterior, ela traz essa mercadoria para o Brasil para, então, concretizar ali, efetivamente, a negociação. E aí, o que as empresas normalmente têm dúvidas, né? Se isso se enquadraria como uma operação indireta, se o fato de existir uma negociação anterior a essa importação já é suficiente para caracterizar como uma operação indireta, se esse comprador pré-determinado também é suficiente para essa caracterização, ou se isso tem que estar, de alguma forma, formalizado para a gente entender dessa forma, e o que é que você diria que um operador teria que ficar atento, para se proteger, considerando que os operadores que fazem parte do programa OEA são operadores que estão buscando ser conformes, né? Como é que ele poderia se proteger para, eventualmente, não ser caracterizado como uma operação desse tipo e ele estar desacobertado de alguma forma?
Assim, ó, eu vou responder essa pergunta do ponto de vista da fiscalização, tá, Renato? Ou seja, como vocês vão enquadrar isso dentro do OEA, como o tratamento que o OEA vai dar para essa situação, pode ser diferente daquilo que a fiscalização faria. A primeira questão, se eu comprar de uma empresa aqui dentro e sem saber que essa empresa está importando, isso é uma importação por encomenda? A resposta, assim, ó, pontual, é. Então, assim, ó, não é porque eu, comprador, não sei que aquela empresa está importando que eu vou descaracterizar da importação por encomenda. A questão assim, ó, então, mas vamos lá, se a empresa compra lá fora porque eu pedi para ela comprar, para ela me vender alguma coisa, isso é encomenda. Agora, é diferente do caso da empresa que é uma subsidiária de alguém lá fora, que ela tem uma autonomia de negócio, em que ela traz o produto para venda porque sabe que vai vender aqui dentro. Então veja que a diferença aqui está no momento em que ocorre essa compra lá fora. Então, se a empresa compra porque já vendeu para mim, isso é encomenda. Se a empresa faz estoque, eu vou lá e compro do estoque dela aqui, mesmo que esse estoque, assim, ó, mesmo que a mercadoria não tenha chegado no Brasil ainda. Mesmo que não tenha chegado. Se a empresa já comprou, a mercadoria está em trânsito, não chegou, eu vou lá e compro dela, eu não posso dizer que isso é encomenda, porque já há um risco assumido por esse comprador lá fora, independentemente de ter vendido essa mercadoria para mim. Tem uma zona cinzenta aqui? Tem. É muito, assim, ó, é muito detalhe para se ver no caso concreto. Agora, aí vem a questão seguinte, ok, isso pode ser caracterizado como importação por encomenda, mas eu posso dizer, eu posso aplicar uma penalidade caso haja uma ocultação desse encomendante na declaração de importação? Ora, aí eu preciso fazer uma observação bastante crítica dessas normas, tá, Renato? Quando a gente cria a importação por conta e ordem na Lei 10.637, vejam que eu tenho uma responsabilidade estabelecida pela 2158, responsabilidade pela infração, responsabilidade pelo tributo, responsabilidade pelo IPI, pela cadeia do IPI, a equiparada industrial, e eu tenho logo em seguida, quando vem o disciplinamento da norma, eu tenho as penalidades, alteração do artigo 23 do 1455, perdimento por ocultação, perdimento por interposição fraudulenta, ou seja, presunção de interposição fraudulenta pela não comprovação da origem. Tem toda uma norma construída em cima da modalidade conta e ordem. Quando a gente tem um disciplinamento da encomenda, que não é um disciplinamento que surge dentro da Receita, e sim um disciplinamento que vem por influência das trades, a gente tem um disciplinamento da matéria, importação por encomenda, e a gente tem uma adaptação de normas sancionatórias que já existem para conta e ordem. Então, se a gente tem um sancionamento bem ajustado para conta e ordem, a gente não tem necessariamente esse sancionamento tão ajustado assim para encomenda. Então, se tu me perguntares nessa situação em que eu fui até um representante de uma marca aí no Brasil, comprei lá fora, esse cara vai lá, traz uma mercadoria que vai entregar para mim, a pergunta é, eu sou responsável? Olha, pode até ser que esse cara esteja fazendo uma DI não só para mim, mas para 10, 20, 30, 40, trazendo um container e aproveitando aquele container que ele está trazendo para mim. Eu não posso dizer que isso é uma importação por encomenda. Agora, vamos supor, em um exemplo bem gritante, eu fui lá e comprei uma Ferrari. Eu não sabia que o cara ia importar. E o cara traz essa Ferrari. Eu sou um encomendante? Eu sou encomendante. Não dá para negar que eu sou encomendante. Eu sou responsável pelo tributo se a fábrica, se aquele importador não pagar? Eu sou responsável. Se tiver uma infração, eu vou responder porque a lei expressamente diz assim. Agora, eu posso dar perdimento na Ferrari contra mim porque houve uma ocultação do meu nome na declaração de importação? Aí eu vou dizer, não, porque aí eu preciso, para dar um perdimento, eu preciso ajustar essa hipótese de importação por encomenda naquela norma estabelecida lá no ano de 2002. E lá diz,
ocultação do sujeito passivo, real vendedor, real comprador, ou responsável pela operação mediante fraude ou simulação. E aí, que fraude e simulação ocorreu aqui? Essa é a questão que precisa ser bem identificada. Então, assim, ó, não necessariamente porque há uma ocultação na encomenda é possível a aplicação do perdimento. Agora, todo o resto me parece que caracteriza como importação por encomenda, tá? Perfeito. Não sei se respondi todas as suas questões, mas... Acredito que sim, Arnaldo. Há outras diversas questões, né, que constam aqui no nosso perguntas e respostas, mas a gente não tem tempo hábil para solicitar que você as responda agora. Dessa forma, a gente vai estudar de que maneira a gente pode, posteriormente, endereçar aqui os questionamentos que foram feitos e, eventualmente, a gente solicita novamente seu apoio para tentar respondê-las. Então, bom, a gente agradece, Arnaldo, foi uma excelente apresentação. E agora eu vou convidar o Hermiro para dar uma visão um pouquinho diferente, né? Uma visão mais específica do programa UEA, como é que o programa UEA enxerga essa situação da operação indireta, né? E como é que os nossos operadores eles devem, então, preparar os seus procedimentos para atender os requisitos do programa UEA. Para isso, eu vou convidar o Hermiro Oliveira. O Hermiro ele é engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia de Mauá, pós-graduado em Administração Industrial pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Administração Contábil e Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, tendo 22 anos de atividade na área industrial e experiência na iniciativa privada. Desde 2006, ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, atuando na fiscalização aduaneira de zona secundária, onde permaneceu até 2018, quando ingressou definitivamente no programa OEA, tendo em vista que ele já havia participado do programa piloto que havia acontecido entre 2014 e 2015. Então, Hermiro tem uma experiência ampla dentro do programa OEA, conhece muito sobre os nossos requisitos e ele vai trazer para a gente essa visão, agora a visão mais específica do programa. Então, Hermiro, por favor, a palavra está com você. Obrigado pela apresentação, Renato. Obrigado pela brilhante apresentação também, Arnaldo. E agora a gente vai tentar, de uma forma mais sucinta, já que toda essa bagagem de informação que vocês tiveram acesso agora, dá o ferramental quase que completamente necessário para vocês ter o caminho para atender o que é necessário para participar do programa OEA. Eu começo compartilhando aqui minha apresentação das operações indiretas e já de início nós vamos tratar de qual a condição primeira para a empresa poder vir a participar do programa. Então, aqui agora os assuntos são um pouco mais simples e mais imediatos na sua aplicação, né? Então, o programa é regido, como você sabe, pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 254, 26 de julho de 2023. Então, já no seu artigo 6º, ele diz que poderão ser certificados como OEA os seguintes intervenientes nas operações de comércio exterior que atuam na cadeia de suprimento internacional, né? Realização, no mínimo, vocês devem conhecer essa forma, de 85% de operação de forma direta, conta própria, como vocês acabaram de ver, figurando como importador nas declarações de importação, sem indicação de terceiro como adquirente ou encomendante. Então, também já adiantando do que se trata. Recapitulando alguns desses conceitos extensamente explanados pelo Arnaldo. O importador, que é adquirente, ele adquire e importa mercadoria estrangeira. Só tem um CNPJ na declaração de importação. Então, é o que realiza toda a operação, assume o risco, assume a responsabilidade, assume tudo. Se vale de um serviço de um outrem, de um terceiro, ele realiza a transação e contrata o importador para promover o despacho aduaneiro em seu nome. Ele encomenda o importador, como vocês acabaram de ver, que realiza toda a transação, promove o despacho em seu nome e ele revende a mercadoria. Então, estão aí as categorias básicas, numa breve recapitulação. Como é que se faz o cálculo das operações diretas? Por conta própria. Então, temos a figura só importador. Então, a empresa, na prática, ela vai fazer o seu levantamento, ela está querendo atender as condições para adentrar no programa OEA, para passar no primeiro pré-requisito. Ela vai
nessas declarações, e um parênteses, ainda não estou entrando na consideração mais profunda dela julgar, avaliar as próprias operações. É como ela está considerando de imediato quando ela está analisando a possibilidade de participar do programa, tá? Com as informações, com conceitos que ela já tem. Então, por conta própria, ela viu, importou diretamente, ela é o único sujeito constante na declaração de importação, essa importação direta. Por conta e ordem, tá? Aí ela já se reconhece também como importador, mas aparece a figura do adquirente, tá certo? Então ela pode contratar, como a gente tem falado, o serviço de alguém para realizar o despacho aduaneiro e a mercadoria fica com ela também responsável, não precisa ficar repetindo pela negociação, etc., né? Por encomenda, quando ela solicita que o importador realize toda a negociação, o despacho aduaneiro e lhe entregue a mercadoria. Sendo que é sempre bom lembrar que esse papel também pode ser assumido, né, pela própria empresa. Ela pode se colocar como alguém que adquire a mercadoria do exterior em função de um encomendante terceiro. Aí ela está no papel de importador. O que diz a fórmula? Então, que é o total das suas importações diretas, né, importações por conta própria, sob todas as operações que ela consta como importador. Você vê que ela já não é mais na posição de adquirente ou encomendante, mas como importador, tá? Veja, qual é o total das suas operações? O que ela importou diretamente, o que ela importou por conta e ordem, né? Ela efetivamente até está prestando serviço, e como importador por encomenda. Você vê que as outras letras, né, o C e o E, como adquirente e encomendante, não estão na fórmula. Isso aí não tem limite. Tá? Continuando aqui. O percentual das operações diretas, 85%, seja em quantidade de DI, seja em valor aduaneiro total. Tá? Uma condição não exclui a outra, nem tem preponderância pela outra. Qualquer uma das duas sendo atendida é suficiente. Num exemplo prático, que eu acho que esclarece um grupo até grande de dúvidas, né? Então, pegando nossa fórmula, atuando sempre na condição de importador, seja como importador por conta própria, por conta e ordem ou por encomenda. Faz uma importação por conta própria no seu levantamento, na sua apuração, no período de 2 anos, etc., que é de $300 mil. Fez uma importação aí como adquirente de 1.100.000. Então, o importador promoveu o despacho aduaneiro, a empresa é adquirente. Como é que fica a proporção dela na forma? Entra na conta, a importação como conta própria, por item A. E essa, como adquirente, ela não entra na conta, porque ela é só adquirente. Tá? Ela não é importador. No cálculo é quando ela atua com a figura do importador. Seguindo a fórmula, o total das importações por conta própria, né, das importações diretas, sobre aquelas que ela atuou como importador, que é só aquela por conta própria, ela teve 100%. Ela pode, então superou os 85% necessários para entrar no programa. Tá? Uma questão recorrente e foi também tratada já exaustivamente com o histórico da legislação, de como surgiu, etc. E qual é a situação das tradings? O usuário de serviço de trade pode certificar? Sim. Independente do percentual de utilização. Pode pedir transacionar todas as mercadorias via trade, ela prestando serviço, como adquirente, a trade prestando serviço de conta e ordem? Sim. Porém, somente usufruirá os benefícios do EA se usar a do INPE, e tem os recursos técnicos para aplicar a gestão de risco. A DI tem limitações. Veja, isso aqui, a do INPE está em implantação, acho que logo no ano que vem deve ter só do INPE. Ela tem o recurso técnico de captar nos campos o papel de cada sujeito na declaração, tá? Que é o importador, que é o mandante, adquirente, etc. A declaração de importação não tem esse recurso. Então, embora não impeça de entrar no programa, por enquanto ela não consegue detectar para usufruir os benefícios, né? Para ter as vantagens, né?
que os integrantes do programa OEA já têm. Tem previsão para isso, né? Tem a descrição no artigo 11 da nossa IN 2154, que poderá usufruir dos benefícios concedidos pelo programa OEA o interveniente certificado na modalidade OAC que atuar como adquirente de mercadorias importadas por terceiro, desde que a importação seja registrada por meio de declaração da DUIMP, da Declaração Única de Importação, nos termos de ato normativo expedido pela COAMA. Então, aí fechou também com relação ao papel das trades, né? Lembrete importante, né? O percentual de operações indiretas, ele não se confunde com o critério de operação indireta, que a gente vai falar daqui a pouco, na modalidade de OEA conformidade, tá? Tanto que ele serve para qualquer modalidade. Mesmo que seja uma certificação de segurança, todas as empresas têm que obedecer esse percentual. É aplicado tanto ao OEA segurança da cadeia de suprimentos, né, quanto ao OEA de conformidade com a legislação tributária e aduaneira. O que é específico da conformidade é que a conformidade em relação ao tratamento das suas operações diretas vem a partir aqui do item 20, que a gente vai indicar para vocês como melhor caminho para o entendimento e para a aplicação, o guia OEA para a implantação dos requisitos, que agora, de agosto de 2024, está atualizado e tem as informações básicas que vocês necessitam, né? Disponível na biblioteca OEA, dentro do site da Receita Federal, né? O portal do OEA dentro da Receita Federal. Critério das operações indiretas. O objetivo é atender a primeira prescrição legal, né? Está na origem de todo esse tratamento, todos esses recursos, que é assegurar a correta identificação do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou responsável pela operação de comércio exterior nas declarações aduaneiras. Porque toda essa evolução que vocês viram agora, o objetivo final é atender isso. Isso evita a ocultação, basicamente, né? Por que precisa identificar todo mundo? Para que não tenha gente que se vale do comércio exterior para se esconder da Receita, já que está praticando fins ilícitos, né? Por exemplo, fazendo uma importação, e ele não aparece como destinatário último, né, dessa exportação, porque está usando isso, sei lá, para lavar dinheiro, ou porque ele está utilizando de artifícios para não recolher seus impostos, ou coisa do gênero que até desnecessário eu voltar a falar depois de toda a explicação que o Arnaldo acabou de dar, né? O risco da empresa é adquirir ou vender para terceiros mercadorias importadas em desacordo com a legislação e com as consequências, né, cabíveis. Afinal, a empresa está se candidatando a participar de um programa de conformidade aduaneira, certamente ela não quer agir em desacordo com a legislação. Aqui é a parte específica do guia de implementação dos requisitos. Então, a gente vai se deter com um pouco mais devagar, que é a parte fundamental do que efetivamente é exigido de vocês. Vocês devem ter percebido que aqui no caso que é uma questão, inclusive, complexa, né? Essa qualificação, identificando as operações, vocês acabaram de ver pelas respostas das perguntas agora, precisa de uma análise profunda. E é justamente isso que o programa OEA quer dos seus participantes, que eles analisem, que eles tenham uma estrutura que possibilite trabalhar as informações de forma a ter a identificação correta do tipo de operação, ou mais próximo possível, né, do tipo de operação que eles estão realizando. Você vê aqui que interessante, achei bastante interessante mesmo, a coisa a condição da transparência, né, de ter a negociação aberta e disponível. E o que a gente pede é que dentro dessa documentação aberta disponível haja uma sistemática de tratamento. Então, o OEA deve possuir procedimento formalizado para assegurar que a aquisição de mercadorias de origem estrangeira no mercado interno não configure importação por encomenda ou por conta e ordem. A gente vai falar mais sobre essa estrutura, né, que precisa ser mantida para atender esse requisito. Assim como ele deve também possuir procedimento formalizado para a venda no mercado interno de mercadorias importadas. Então, você vai analisar aquilo que é importado para você, o que você importa para o trem, qual é o melhor tratamento
que deve ser dado para adequação à legislação, né? Por exemplo, aqui com relação às mercadorias que você adquire, né? O operador deverá verificar com o parceiro comercial, né? Fornecedor de mercadoria de origem estrangeira no mercado interno, se na operação específica a importação apenas para atendimento da aquisição feita pelo EA. Isso deve estar lembrando a vocês aquelas condições relacionadas à encomenda. Em caso afirmativo, o procedimento deve prever a análise da operação em confronto com a legislação aplicável, como em todas as outras, né? Acho que a gente ficar se estendendo é algo que vocês podem acompanhar no próprio portal, mas só a título de exemplo. Ao revender mercadoria importada no mercado interno, o EA também deve verificar se a configuração por encomenda ou por conta e ordem, né? Se valer desse cabedal todo de conhecimento para poder analisar e identificar corretamente sua operação, preencher, se ele for importador, corretamente os campos da DI, né? Ou exigir que seu parceiro, ou verificar se o seu parceiro também está fazendo o mesmo, se o seu parceiro tem um papel de importador. Importante, esse qualificador, né, de obrigatório, está dizendo para vocês, eu vou passar mais uns trechos aqui do guia de implementação, né? O importante aqui, a gente depois vai ressaltar essas partes, que além de ter procedimento, ele precisa ser revisto e atualizado, né? Mas vamos voltar com a condição da obrigatoriedade, que, por critério de operações indiretas, são requisitos obrigatórios. O que é obrigatório? Ter o procedimento, né? O que a gente fala em termos de ter o procedimento? É ter a metodologia, né? Ter a percepção de que aquelas operações precisam ser analisadas e executar. Formalizado, né? A gente fala formalizado por escrito, para que ele seja mantido e tenha meios de ser analisado e aperfeiçoado, tá? Mas o importante e fundamental é que haja essa consciência, que haja o procedimento, que as coisas não sejam feitas sem o devido aprofundamento, tá? E com revisão e atualização periódica. Deu para entender, inclusive, que no aspecto legislativo, o quanto que a legislação evolui, se modifica e se adapta aos novos tipos de operações, aos novos tempos, etc., né? Então, é uma necessidade permanente. Requisitos obrigatórios. Eles devem ser atendidos para a obtenção e manutenção da certificação. Essa exigência está no artigo 2º da Instrução Normativa 2154. Então, precisa ser atendida? Sim, tá? É uma condição que pode, em não atendida, é lógico, no conjunto de uma avaliação feita, num requerimento de certificação, se for o caso, ou no monitoramento das operações de empresa já certificada, ela, dentro do contexto, ela pode levar ou o indeferimento do pedido do requerimento de certificação, ou até, também, novamente, dependendo do contexto, nunca se faz análise isolada, até da exclusão do programa, mas são requisitos obrigatórios, isso que deve ter sempre em mente. E o que deve conter esse procedimento? Aqui a gente procurou compilar algumas oscilações, algumas sugestões, que vêm de observações nossas. Eu conversei, inclusive, com outros colegas de equipe, fizemos levantamento e tal, e são, inclusive, sugestões que não servem só para procedimentos para operações indiretas, mas veja, todo o programa ele é montado em cima do gerenciamento de risco, não só o risco de segurança, né, das unidades de carga, da cadeia logística do comércio exterior, da cadeia de suprimento, do cumprimento da legislação, etc. Nesse caso, e em cada caso específico, quem no cargo setor é responsável pelo gerenciamento desse risco? A quem se recorre, né? Quais são as etapas e áreas envolvidas, né? Não basta o conhecimento estar retido, sei lá, no departamento fiscal, ou na controladoria, ou na área de taxas, impostos, sei lá, na fiscal mesmo, mas o pessoal de suprimentos para estar ciente. Talvez o pessoal até de desenvolvimento, o pessoal de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento, em diferentes graus de profundidade, mas as informações elas precisam transitar, inclusive para ser analisado todos os aspectos, né? Como é que ocorre a interação e a comunicação entre essas áreas? Como é que são registradas as informações e armazenadas essas informações? Como é que elas vão para a declaração de importação? Como as operações são monitoradas de modo a propiciar o melhoramento contínuo? Como é o processo de capacitação e treinamento das pessoas para entenderem todos esses aspectos envolvidos? Falando em termos práticos, eu já vi isso, procedimentos
de empresa em processo de certificação, até já certificada, que diante da demanda, da necessidade por um determinado item de produção, seja por desenvolvimento, ou mesmo por um item já existente, a primeira análise feita é justamente sobre a origem, como é que deve ser tratado, como que vai esses aspectos de exclusividade ou não, e por quais setores essa informação deve transitar para que cada um possa pôr seu parecer e seu ponto de vista em relação de como deve ser o tratamento desse item. Eu já vi isso no passado, só aproveitando para uma experiência prática, deve ter formas mais modernas, de você passar até fichas, mesmo que via sistema, onde cada setor de cada área da empresa ia colocando suas observações quando se fazia, por exemplo, desenvolvimento de produto para fazer o cadastramento. Então, todos esses aspectos, eles vão estar... Isso eu estou falando desde a área de engenharia até departamento fiscal, até planejamento e controle de produção. Quer dizer, todo mundo sempre tem essa visão completa do que está envolvido para se tomar decisões de como é que isso deve ser tratado, né? Como é que isso deve ser colocado nas normas internas, nos procedimentos operacionais, a informação transitando de qual setor para qual setor, cada parcela que deve ser informada para se ter a visão do todo, né? Talvez com os novos detalhes isso aí fica mais claro, mas é comum a gente encontrar, né? Eu estou falando agora nos procedimentos que fazem parte da certificação. Para quem não conhece, eu acho que boa parte daqui já deve conhecer, já deve ser informado. Feito o requerimento da empresa para poder participar do programa, esse requerimento é submetido a um processo de análise e, em particular, pelo um procedimento chamado de validação, onde essas informações prestadas pela empresa, hoje no portal da empresa, até a última ainda conhecer como questionário de autoavaliação, mas interessa aqui, ó, que é uma autoavaliação. A empresa se analisa, presta uma série de informações, de posse dessas informações que a empresa prestou, junto com as que estão no registro da própria Receita, o pessoal da equipe do EA vai confrontar isso com as necessidades do programa e ver se a empresa está em condição de atender, tá? E o que a gente vai ver, né? Quando vai ver em contato com a empresa, em entrevistas, em visitas, em análise dos sistemas, em percorrer todos os critérios que fazem parte das exigências, dos requisitos do critério para a empresa se certificar e ver a aderência ao que é solicitado no programa OEA, né? Esse é o processo de validação. O que a gente encontra é desconhecimento da legislação ou má interpretação, até é uma legislação complexa, a gente acabou de ver, falta de procedimento formalizado para a aplicação da legislação, pode até ter conhecimento, mas está disperso e não está sendo aplicado. Às vezes tem esse procedimento formalizado, existe o procedimento operacional, mas a execução, quer dizer, não está disseminado o conhecimento, existem problemas na execução dele, né? Falta de proatividade em realizar consultas à legislação aduaneira. Pessoal, na dúvida, é possível se fazer consultas à própria Receita, tá? Inclusive, quem é OEA tem até prioridade na solução dessas consultas. Então, claro, para casos mais complexos, pelas perguntas que foram enviadas, dá para a gente perceber isso, não dá para dar uma resposta simples e imediata, precisa de análise, precisa de aprofundamento. Foi citado pelo Renato o caso de empresas transnacionais que têm operações, por exemplo, uma unidade que compra, inclusive acho que era uma das questões, que importa da matriz ou de uma coligada e distribui para uma série de outras que também fazem parte do mesmo grupo econômico, com CNPJ distinto. A gente não está falando de transação em matriz e filial só. Como deve ser tratada cada uma dessas compras de material que são feitas por esse grupo de essas outras empresas que fazem parte do grupo, né? Depende, né? Na resposta eu vou dizer que depende mesmo como é que é executada cada operação.
Daí a importância no procedimento para que essas operações sejam analisadas. Falta de evidência da execução do procedimento formalizado. Então, quando a gente também está validando, usando a linguagem comum, a gente está checando as informações, indo às empresas, conversando, coletando dados, pode até ter a alegação de que pode ter o procedimento existindo, pode-se dizer que está sendo aplicado, mas quando a gente pega os registros da Receita Federal e compara, é de se esperar, né? E tem mesmo, e tem há muito tempo, que a Receita tem acesso às informações das transações, né, envolvidas no comércio exterior, assim como outro. Então, a Receita tem acesso às declarações de importação, ela tem acesso às notas fiscais. Nós conseguimos ver se tem consistência e coerência com a legislação essa movimentação entre a mercadoria que chega e para onde ela vai. Ela vai para o mesmo CNPJ, por exemplo, que está executando a importação, que está dizendo que aquilo é uma importação por conta própria. Isso é indício. A gente vai falar que é irregular? Não necessariamente. A gente precisa se informar. Tem uma resposta que é recorrente nessas validações que eu mencionei, que é: não temos procedimento para operações indiretas, pois não as realizamos. Ok. Qual o fundamento? Qual a análise que foi feita? Qual a legislação que vocês se basearam? Ou seja, qual o procedimento? Por isso que era o requisito obrigatório. É isso que a gente quer dizer com procedimento. A gente pode ter pesquisa na Receita que tem operações com características de operação indireta. Pode ser, pode não ser. Não sei. Cadê o procedimento? Cadê a execução desse procedimento para mostrar de onde... Veja, a gente não entra no mérito se são ou deixam de ser. O problema é complicado. A gente trouxe aqui um representante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a última instância administrativa. No final, a decisão está com eles. Então, mas o que interessa aqui é saber se a empresa está dispondo de recursos para que a legislação seja atendida corretamente, nesse e em outros aspectos. Normalmente, o que é encontrado são argumentos com base em aspectos operacionais. Nós fazemos assim por um problema de logística, um problema de custo, etc. Bem, a gente sabe que as empresas analisam suas operações, mas precisa ter atenção também aos aspectos legais, porque, afinal, está querendo se certificar em conformidade, né? Conformidade é atendimento à legislação. Como? Né? O que deve ter o procedimento? Né? O responsável, as áreas, como transita as informações, etc. E para ter essa primeira aproximação, né? Para poder fazer um aprofundamento. Então, dicas para avaliação das operações. Muitos, inclusive, estão nas perguntas que vocês fizeram. E que a resposta é: precisa avaliar. Né? No momento que se inicia o processo de importação, já se conhece o destinatário, prazo e quantidade das mercadorias? Quer dizer, isso tem características, né, de encomenda, pode ser, não sei. Os produtos importados são encaminhados diretamente para um destinatário distinto do importador registrado na DI? Os produtos são exclusivos do destinatário, que é distinto do importador registrado na DI? As operações se dão de partes relacionadas, a gente está falando agora, né, de grupo econômico. O produto comprado no mercado nacional foi produzido no exterior? Isso também é um problema meio recorrente. Tudo bem, eu faço um pedido para um fornecedor, minha engenharia desenvolveu um parafuso novo, tá? Não tem no mercado. Sei lá, eu peço para o meu fornecedor, ele me dá um prazo de entrega, me fornece a mercadoria, tá? Eu não sei como é que ele adquiriu. Daqui a 45 dias você está com o seu parafuso especial, o seu lote de parafusos especiais aí. Por isso que é bom ter a consciência de que o problema existe. Tem fontes de informação? Tem. Por exemplo, me ocorreu aqui pegar o Código de Citação Tributária. Ele vai indicar a origem da mercadoria. Se for no exterior, já acende o sinal de que essa operação precisa ser avaliada. De novo, eu já, como falei, né, até me repetindo, eu já vi formulários em que, dentro dessa condição, a empresa passa por uma avaliação mais profunda por outros setores. Eu já vi até casos em que situações de dúvida não é nem dúvida, que se enquadra nessas situações passíveis de serem encaradas, como essas operações que a gente chama de indiretas, né? Como ponto de ordem, embora não sejam tratadas como tal,
já vai direto para o setor jurídico para ele dar o parecer dele. Ou seja, precisa haver esse tipo de precaução. E cada empresa, né, com tipo de recurso, desde uma grande multinacional até uma empresa menor, e a todos também é disponível o recurso de consulta à própria Receita, né, além de outras fontes. Se sim, avaliar o risco de ser uma operação indireta que não está sendo tratada como tal, né? A Receita precisa saber? Precisa, pelos motivos que já foram também extensamente aplicados e a gente explicado, e a gente repassou um pouco aqui, né? Para que o comércio exterior não esteja sendo usado de forma indevida. Quando você vê só os documentos frios, confrontando, por exemplo, declaração de importação com nota fiscal, como eu falei, você não sabe intenções, você não sabe toda a história, você não sabe como foi, martelando o conceito principal que eu acho que veio aqui, como é que foi essa negociação, né? Retomando novamente os palavras do Arnaldo. E a gente precisa saber, e isso a gente sabe, desde que a empresa tenha procedimentos para mostrar como foi decidida a caracterização da operação e tenha registros e tenha responsáveis para a gente poder aferir, né, essas condições. Vamos dizer agora que você está revendo suas operações, está se preparando ou já é participante do programa e viu, olha, aqui eu tenho realmente, depois fiz minhas consultas, fiz minha análise, seria melhor dar o tratamento como operações indiretas, né? Vocês viram que tem exigência de participantes, né? Tem que estar habilitado no Siscomex e tem que ter o registro no Portal Único do Comércio Exterior, né? Os participantes. Eu vou, né? Habilitação no Siscomex do adquirente ao encomendante, a vinculação no Procomércio do adquirente ao encomendante ao importador, né? O importador deve indicar no campo próprio da DI, o CNPJ do adquirente. O encomendante, sim, o importador é responsável pelo preenchimento, né, da declaração, então ele tem que informar que existe o outro CNPJ envolvido. E o importador deve anexar cópia do contrato firmado com o adquirente ou encomendante no Pucomex, tá? Gente, estamos nos minutos finais da apresentação, eu procurei, acho que até consegui ser bastante breve. Mas, de qualquer forma, dá para dar uma indicação. Como é que eu me regularizo? Consultando o site da Receita, basicamente, que assim como outras informações, você tem como vincular o importador e adquirente e encomendante no Siscomex, tá? Então, tem essa força, ele vai falar de portal único, ele vai falar de habilitação, do portal único, do cadastro de intervenientes. Em resumo, vai dar as informações que vocês precisam para aquelas situações que vocês entendem que devem ser adequadas, né? E sempre deve, claro, né? A legislação. Vocês me desculpem que eu já adotei o ritmo contrário, né? Para a gente se manter no horário e também por não ter muito a acrescentar tudo que já foi tão bem explorado anteriormente a minha exposição, mas agradeço a participação de vocês e vou encerrando a minha pelo menos na parte de exposição, e no tempo que falta também, nós vamos ter, né, à disposição para o que for necessário, né, em questão de dúvidas ou assuntos do gênero. Muito obrigado. Excelente apresentação, Hermeiro. Eu acho que ajudou a complementar bem a apresentação que foi feita pelo Arnaldo. O Arnaldo ele focou realmente na parte mais relacionada à legislação em si, explicar ali os conceitos, né, do que é cada figura, mas você conseguiu trazer uma visão mais específica do programa OEA, inclusive indicando ali, né, dentro do procedimento da empresa, o que é importante ela estar ciente do que deve ser avaliado. E uma coisa que é bastante interessante, eu acho que me chamou a atenção, até pelas perguntas que foram feitas e até pela experiência que a gente tem dentro do programa OEA, é que tem uma frase que eu uso muito, que é: não existe receita de bolo, tá? No Programa Brasileiro do OEA, de OEA, para cumprimento dos requisitos, a gente raramente vai ter essa receita de bolo em que qualquer empresa pode pegar aquela receita de bolo e aplicar, e para todos os casos a gente vai ter ali um procedimento que vai ser perfeito para aquela empresa. Isso raramente vai acontecer. O que a gente tem que ter em mente, e falando aqui diretamente para os operadores, é que tem que existir gestão de risco. Então, por exemplo, se a gente pegar o objetivo, né, do nosso critério de operações indiretas, já na nossa dos nossos novos requisitos,
O critério fala em assegurar a correta identificação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou do responsável pela operação de comércio exterior. Então, tinha uma coisa que a gente via bastante, você até citou, né? Determinadas empresas diziam assim, não tenho procedimento de operações indiretas, pois não trabalho com operações indiretas. Mas percebam que o objetivo do nosso requisito não é esse, né? O objetivo do nosso requisito não é que apenas nos casos em que você já se identifica como um real adquirente ou encomendante, que você tenha um procedimento. Você deve ter o procedimento, inclusive, para saber se de fato você não está figurando como uma dessas figuras. Então, é muito importante que a empresa tenha isso em mente, né? Ela vai estar trabalhando ali para gerir um risco que vai ser reduzido conforme ela aplique corretamente ali o procedimento dela. Então, até para pegar aqui, por exemplo, uma pergunta que eu vi aqui no Perguntas e Respostas. Mesmo sendo uma empresa encomendante na importação por encomenda ou adquirente na importação por conta e ordem, deverá ter procedimento para operações indiretas na certificação OEA? A resposta provavelmente vai ser sim, ela vai ter que ter, exatamente para ela poder fazer essa correta identificação, para ela saber se de fato ela está figurando como um encomendante ou como um adquirente, ou se ele realmente, nesse caso, está trabalhando apenas com uma importação direta. Então, bom, pessoal, eu sei que a gente se estendeu bastante aqui nos vários temas. Eu vou aproveitar para chamar também a Elaine para a tela, para ela participar também com a gente do encerramento. Elaine, eu não sei se teve mais alguma dúvida que você interprete aí como uma dúvida importante, que o Hermiro poderia esclarecer para a gente. Se não tiver, a gente encaminha, de fato, para o encerramento formal. Elaine. Oi, Renato, obrigada pela palavra. Eu creio que, assim, na parte da comunicação e orientação, né, dos nossos OEAs e pleiteantes, né, da certificação OEA, eu acho que a gente recebeu inúmeras dúvidas aqui e muito importantes, dúvidas, assim, excelentes. Eu acho que requer que a gente faça um grupo, uma tarefa, né? Convide até o Arnaldo, que eu vou até chamá-lo aqui para que ele está aqui para que possamos olhar com mais calma essas dúvidas e quem sabe não fazer perguntas e respostas, né? Até no futuro. Não é uma promessa, mas quem sabe a gente possa elucidar grande parte dessas dúvidas, porque as pessoas que colocaram aqui no nosso chat as dúvidas, elas não são identificadas por e-mail, então a gente não consegue retornar ao final da apresentação essas dúvidas, mas a gente pode fazer um material, um compilado, né, com mais orientações de como que se comportam, né? A gente junta aí as normas que o Arnaldo citou, né? E eu faço um convite para que, se a gente puder fazer um material desse, eu acho que todos vamos sair ganhando, né? Então, podemos contar, Arnaldo, um pouco com a ajuda do Hermiro, a ajuda do Renato, se a gente puder orientar melhor, porque eu acho que as dúvidas são tantas, né? Que a gente vê que realmente 2 horas de treinamento foi até insuficiente. Excelente. Bom, pessoal, então, agora nos encaminhando de fato para o encerramento, eu agradeço a presença do Hermiro, agradeço a presença do Arnaldo, nossos dois palestrantes que foram super importantes e conseguiram sanear muitas questões. A gente adianta que a gente também não tinha aqui a presunção de que a gente ia conseguir sanear todas as dúvidas, até porque isso seria impossível, a gente consegue perceber pela quantidade de perguntas no Perguntas e Respostas. Como a Elaine falou, dentro do possível a gente vai tentar, de alguma forma, achar uma solução para tentar responder, endereçar a maior parte dessas perguntas e, conseguindo, a gente vai disponibilizar isso para vocês. A gente lembra que a Academia OEA não encerra hoje, a gente vai ter outros eventos ainda, já estão no calendário, talvez a Elaine até vá complementar isso na sequência, mas, novamente, agradecemos a presença aqui dos mais de 1.000 espectadores que nós tivemos ao longo do dia, que se mantiveram nesse nível, ou seja, de fato o tema despertou o interesse e esse interesse permaneceu aí durante essas 2 horas da apresentação que nós tivemos. E, Elaine, agora eu encaminho para você, para que a gente possa fazer então o encerramento formal. Ok, muito obrigada. Agradeço
imensamente ao Arnaldo pelo companheirismo, pela disposição de estar com a gente até o final. Hermiro, muito obrigada também pelos seus conhecimentos que você transmitiu. Lembrando que nosso evento ele foi gravado, só existe um trâmite interno para a gente subir para o YouTube, criar o link para depois colocar na biblioteca. Creio que até o final da semana a gente já coloque na biblioteca tanto os slides, né, quanto também o link do YouTube. Então, como eu disse no começo, se programem para os próximos eventos da Academia OEA, né, que vão ocorrer agora em setembro. No dia 4, só relembrando, vai ser valoração aduaneira, e no dia 18 vai ser de malha aduaneira, tá? Os links estão também no nosso site do programa OEA, no calendário OEA. E também vamos fazer posts e vamos enviar também convites para vocês com os links e as informações necessárias. Eu, por aqui, dou como encerrada, então, nossa participação, pontualmente às 16 horas, e podemos dar por encerrado o dia de hoje. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. Até mais, obrigada.